O que aconteceria se o Batman não fosse o Batman? E se ele fosse o Coringa? Se o jovem Bruce Wayne, ao invés de ter medo de morcegos, tivesse medo de palhaços? E se ele resolvesse usar aquela grana toda para vingar os seus pais? E pior, se o Noob fosse a Batgirl? Ai. Agora sem putaria, o que aconteceria se o Batman fosse o Coringa? Onde é que eu tava mesmo? Ah, tá bom. Vamos começar tentando imaginar como o jovem Bruce Wayne virou o Coringa e não o Cavaleiro das Trevas. A primeira mudança que deve acontecer nesse universo é no pequeno Bruce, que em vez de temer morcegos, ele tinha medo de palhaços. Um medo muito comum em tudo quanto é fraldinha, perebenta e marmanjo melequento. Logo, o assassinato não poderia ter ocorrido na saída do teatro, mas sim de um circo. Esta mudança é crucial no universo e pode mudar tudo. Então, 20 anos depois do assassinato dos seus pais, Bruce Wayne se transformou no Rei do Camarote, o rico, metido e muito solitário, tudo isso fruto de um trauma causado no que foi o pior dia da sua vida. Não muito diferente de Bruce Wayne que conhecemos, esse também quis resolver a pendência dos seus pais, porém, diferente de Batman, Wayne matou o assassino. Isso foi bom pra ele. Isso com certeza desencadeou a fúria de um assassino em série. Mas vamos deixar ele de lado por alguns instantes e vamos focar em outros personagens de Gotham. O que aconteceria com os vilões de Gotham se não houvesse um milionário fantasiado de morcego pulando de prédio em prédio prendendo bandidos? Começando com o pequeno Oswald e seu narizinho erótico, que sempre andou com o guarda-chuva na mão e quando pequeno era chamado de Pinguim. Depois de se formar em ornitologia, ele teria duas opções: trabalhar no zoológico ou virar um criminoso. Só que não de alto nível, então bora lá alimentar os macacozinhos. O mestre dos enigmas, Edward Nygma, iria ter um programa de TV, daqueles que passa na madrugada da Rede TV, que se acertar ganha 500 milhões de reais. Pois é, ele não teria motivo para virar vilão se não tivesse um Batman. Ele já tava roubando legalmente mesmo. Caso vocês não saibam, Selina Kyle era uma, digamos, acompanhante de luxo do Rei do Camarote. E só se tornou mulher gato ao ver o Batman pela primeira vez, quando teve a ideia de também se fantasiar para fazer roubos maiores. Então, sem Batman não tem mulher gato. Logo, o futuro da Selina Kyle é ser aquela velha chata de 70 gatos num apartamento de 7 metros quadrados. Bom, o Dr. Crane foi contratado pelo Asilo Arkham, onde ele ficava fazendo seus testes com suas toxinas nos pacientes com distúrbios mentais. E ninguém descobriu por muito tempo. Só tinha loucos no Arkham mesmo. Só que quando ele foi descoberto, deu mó bafafá na imprensa, saiu em todos os jornais e ele foi preso. A esposa do nosso querido Mr. Freeze tinha uma doença fatal, e ele, quando começou a trabalhar em uma empresa que mexia com criogenia, teve a brilhante ideia de congelar sua esposa para impedir o avanço da doença, e só descongelá-la quando surgisse a cura. É muito inteligente da sua parte, meu jovem. Depois que seu chefe descobriu, rolou uma treta entre os dois e o Freeze foi atirado em uma mesa cheia de produtos químicos. A reação deixou o Freeze gelado, conseguiu sobreviver em temperaturas abaixo de 0. Ele tenta achar a busca da cura da sua indo trabalhar na LexCorp. LexCorp, já viu, né? Virou vilão do Super-Homem. A Era é uma botânica que criou uma toxina que deixava imune a todos os venenos, viroses, bactérias e fungos. Como não existiam as empresas Wayne, em vez de ir para Gotham, ela foi para Metrópolis. E lá foi contratada pela LexCorp. LexCorp, já viu, né? Virou vilão do Super-Homem. O marombeiro Bane não existiria, pois ele tem medo de morcegos. Como não haveria nenhum morcego em Gotham, ele seguiria seu caminho para chegar em casa, malhar na academia e postar as fotos no Facebook do No Pain No Gain. Só não mostra nenhum palhaço para ele. Tu já assistiu o filme Batman Cavaleiro das Trevas do Nolan? Então, tu deve saber que ele é o chefão da Liga das Sombras e que o trabalho dele é eliminar a cidade do crime. Ou seja, ele iria tentar eliminar Gotham, mas o Super-Homem ia salvar o dia. Ponto para o Superman. Nesse ponto do vídeo, você deve estar se perguntando dos Robins. Cara, se não tem Batman ricaço, não tem Robin. Mas e o Alfred? Ele é só um mordomo. Harvey Dent, o promotor de justiça de Gotham, que queria prender todos os bandidos. Horas, ele seria o herói de Gotham, junto com o comissário Gordon, os dois limpariam as ruas da cidade. Mas como não teria Batman para ajudar, os grandes criminosos sempre escapariam da polícia. Logo, tomado pelo desejo de justiça, o Cavaleiro Branco de Gotham tentaria, fantasiado, resolver os problemas de Gotham. Seria tipo um herói, um Kick-Ass, só que ele sabia lutar e atirar, mas não teria a mesma grana que o Sr. Bruce Wayne. Ele se chamaria Duas Caras mesmo, por conta da moeda de duas caras que ele sempre usou, mesmo antes de virar vilão. E o Coringa?
Uns dizem que ele nunca existiu, outros dizem que os boatos que escutam sobre o monstro justiceiro é coisa de maluco. Mas as prostitutas, os cafetões e os bêbados juram que o já viram, nos becos mais escuros e imundos. Lá está a figura negra e gargalhante, que aos poucos está detonando os bandidos na parte mais imbunda da cidade. Mas isso é só uma lenda.